Oi, meus leitores, tudo certinho com vocês? Olha, eu aqui de volta, tô devendo o final de semana de Casa de Chama e Sombra. Me perdoem por isso, mas eu tô aqui para compensar tudo de novo. Prometo fazer uma leitura hoje um pouco mais longa. E sem mais delongas, vamos para a leitura. Capítulo 16. É estreito demais para eu voar, disse Aziriel, analisando o abismo, aparentemente sem fim, entre eles e o resto do túnel. Desta vez não havia ponte alguma, só a queda estreita e infinita. Não havia espaço para Aziriel abrir as asas. Era vasto demais para que pulasse. Isso é outra manipulação? Perguntou Bryce para Nesta com frieza. Nesta bufrou. A pedra não mente. Ela não consegue abrir as asas. E nem pela metade. Chegar tão longe só para retornar sem respostas, sem nada ajudar a volta para casa? A estrela ainda brilhava adiante, apontando para o outro lado do abismo. Ninguém tem uma corda? Perguntou Bryce pateticamente. Com a resposta recebeu um silêncio cético. Bryce apontou para Aziriel. Essas suas sombras poderiam assumir uma forma? Elas causam desmoronamento? Você não conseguiria fazer uma ponte ou uma coisa do tipo? Ou a sua luz azul, você parecia acreditar que ela seria capaz de deter o verme? Faça uma corda com ela. Ele ergueu as sobrancelhas. Nenhuma dessas opções é viável. As sombras são feitas de magia, mas bastante condensadas. Isso aqui, ele apontou para as pedras azuis à sua armadura, concentra todo o meu poder e permite que eu transforme as coisas semelhantes a armas. Mas ainda apenas magia, poder. A boca de Bryce se retorceu para o lado. Então, é um tipo de laser? Com a linguagem agora estampada em seu cérebro, foi difícil dizer laser, como se fosse uma palavra estrangeira para eles. Ela pronunciou como fazia em Midgard, mas com o sotaque desse mundo, distorcendo um pouco a palavra. Não faço ideia do que seja, respondeu Aziriel. Ao mesmo tempo, Nesta declarou. De todo jeito, não resolve o problema que é chegar do outro lado. Mas Bryce franziu a testa para Aziriel. Você já usou esse poder para recarregar alguém? Recarregar? Como combustível? Fornecer o seu poder para outra pessoa para ajudar o poder dela. Tá querendo dizer que eu poderia fazer isso com você? Tenho quase certeza que o conceito de bateria não faz muito sentido aqui, mas sim. Minha magia pode ser ampliada pelo poder de outra pessoa. Mais uma palavra intraduzível, bateria? Pensou em uma língua. Nesta a observava. Para quê? Para que eu possa me teletransportar. Outra palavra sem tradução? Atravessar. Ela apontou para o outro lado da divisa. Eu poderia nos atravessar para lá. Aziriel disse, me dê uma razão que me faça acreditar que você vai atravessar e não nos deixar sozinhos aqui. Não tenho. Você precisa acreditar em mim. Depois do que você acabou de aprontar, lembre-se de que vou confiar que você não abra um buraco no meio do meu peito. Ela apontou para a estrela. Mire bem ali. Eu já disse, a gente não quer te matar. Então mire com cuidado. Aziriel e Nestra trocaram olhares. Bryce acrescentou. Olha, eu ofereceria algo em troca se pudesse, mas vocês literalmente tiraram tudo que eu tinha de mais valioso. Ela apontou para a espada nas costas de Aziriel. Nesta inclinou a cabeça, então enfiou a mão no bolso. E quanto a isso? O celular. O celular dela. A tela se acendeu com o movimento de Nesta, brilhando na escuridão, exibindo o rosto de Hunt. Aquele rosto lindo, maravilhoso, tão cheio de alegria. Aziriel e Nesta também semicerraram os olhos por conta da luz forte na foto, e o celular voltou a desaparecer, após novamente ser enfiado no bolso de Nesta. Tem uma imagem escondida dentro da capa, acrescentou Nesta. Você tem outras 3 fêmeas. Você como outras 3 fêmeas. A foto de Bryce, Danica e June Fury. Havia se esquecido de que a colocara lá antes de ir para a Pangeira. Bem ali, no bolso de Nesta, protegido por aqueles feitiços de impermeabilização sofisticados que comprara. Se encontrava seu único vínculo com Midgard, com as pessoas com quem se importava, e se ela estava presa nesse mundo de merda, aquela poderia ser a última coisa que lhe restava. Você estava esperando para esfregar isso na minha cara? Perguntou Bryce. Nesta deu de ombros. Pensei que você poderia achar isso valioso. E como você sabe que não estou blefando?
fazendo vocês pensarem que tem algum significado só para deixar vocês aqui embaixo. Pelo mesmo motivo que fez a voar voltar correndo para verificar se estávamos vivos? Respondeu Azriel com frieza. Certo. A própria atitude a expôs. Por fim, disse para Azriel: mire na estrela. Quanto poder devo usar? Deuses, aquilo tinha tudo para dar errado. Fazer experimentos com um poder que ela não conhecia nem entendia. Pouco. Só tome cuidado para não me fritar. Depois de toda aquela palhaçada com o verme, com certeza isso deveria ser o que eles mais queriam. Mas os lábios de Azriel se curvaram para cima. Vou fazer o que puder. Bryce se preparou, respirando bem fundo. Azriel atingiu antes que pudesse soltar o ar. Um poder abrasador, cortante. Um golpe azul bem na sua estrela. Bryce se inclinou, tossindo, respirando enquanto sentia a queimadura, a estranheza do poder desconhecido. Você tá bem? Perguntou Nesta. Algo semelhante à preocupação em sua voz. Era devido ao poder dele ou algo daquele mundo? Nem mesmo o poder de Hunt a fazer sentir assim, tão destemida, com a mais pura das bebidas. Bryce fechou os olhos e contou até 10, a respiração ofegante, deixando o poder se assentar em seu sangue, em seus ossos, formigar em seus membros. Ela se endireitou devagar, abrindo os olhos. Pela forma como o rosto dos dois estava iluminado, sabia que seu olhar se tornaria incandescente. Eles estavam tensos, com as mãos em suas armas, preparando-se para que ela fugisse ou atacasse. Mas Bryce esticou as mãos, e agora brilhavam brancas para eles. Nesta segurou primeiro. Então, sentiu a mão de Azriel, castigada e cheia de cicatrizes, deslizar na dela. A luz emanava do local em que as suas peles se encostavam. Ela era capaz de jurar que as sombras dele estavam pairando, assistindo como cobras curiosas. Bryce visualizou a entrada do túnel e queria ir para lá. Em um piscar de olhos, estava feito. O poder puro que a dominou se esvaiu com um salto. O bastante para que sua incandescência diminuísse e a pele voltasse ao normal, até que, por fim, apenas a sua estrela continuava brilhando. Mas percebeu que Azriel e Nesta observaram com expressões diferentes, com cautela, mas algo parecido com respeito também. Vamos, disse Azriel soltando a mão dela, porque agora a espada e a faca não se limitavam a puxar, estavam vibrando e tudo o que ela precisava fazer era esticar a mão. Mas antes que pudesse ceder à tentação, Azriel se lançou na escuridão. Ficar a alguns centímetros de distância ainda não era o bastante para bloquear a vibração das lâminas. Mas Bryce tentou ignorar, ciente de que Nesta a observava com atenção. Tentou fingir que estava tudo bem, por mais que soubesse que não estava bem, nem um pouco. E tinha a sensação de que o que a esperava no fim dos túneis seria ainda pior. O caldeirão, disse Nesta horas depois, apontando para o outro desenho na parede. De fato, nele via-se um caldeirão gigantesco no que parecia ser o pico de uma montanha árida com 3 estrelas em cima. Azriel parou, a cabeça inclinada. É Ramiel. Quando percebeu o olhar questionador de Bryce, explicou. Uma montanha sagrada para os ilirianos. Bryce assentiu com o desenho. Por que o caldeirão é tão importante? O caldeirão. Corrigiu Azriel. Bryce balançou a cabeça sem entender. Não tem histórias dele no seu mundo? Os féricos não mantiveram essa tradição? Bryce analisou o caldeirão gigantesco. Não, temos 5 deuses, mas nenhum caldeirão. O que ele faz? Todo tipo de vida vem dele, disse Azriel com algo parecido com uma reverência. A mãe o colocou neste mundo e a vida surgiu dali. Nesta disse baixinho. É verdade, não é um mito. Engoliu em seco audivelmente. Eu virei... Gran férica? Quando o inimigo me empurrou nele. É um poder bruto, mas também senciente. Como aquela máscara que você colocou mais cedo? Azriel fechou as asas bem apertadas. Obviamente preocupado em falar em um instrumento tão poderoso como um inimigo em potencial. Mas Nesta perguntou. Você detectou senciência na máscara? Bryce assentiu. Ela não falou comigo nem nada, eu só senti. E qual era a sensação? Perguntou Nesta baixinho. Parecia a morte. Bryce exalou. A morte em pessoa. O olhar de Nesta pareceu mais distante, mais sério. É isso que a máscara faz. Dá ao seu usuário poder sobre a própria morte. O sangue de Bryce gelou. E isso é um tipo de arma normal por aqui? Não. Respondeu Azriel à frente, todos tensos. Não é. E Nesta explicou. A máscara é um dos 3 objetos de poder catastrófico, feita pelo próprio caldeirão. Nós chamamos de tesouros nefastos. E a máscara é sua?
Eu também fui feita pelo caldeirão, respondeu Nesta, o que me permite portá-la. Ela falava sem orgulho, sem se gabar, a mais pura e fria resignação e aceitação de responsabilidade. Feita? Bryce ponderou. Você disse que minha tatuagem era feita? É um mistério para nós, afirmou Nesta. Seria preciso ter a tinta preparada pelo caldeirão neste mundo para que ela fosse assim. O chifre viera dali? Fora levado por Theia e Pélias para Midgard? Talvez ele também tenha sido forjado pelo caldeirão? Bryce guardou esse conhecimento, guardou as perguntas que ele suscitava. Não temos nada como caldeirão em Midgard. Solas é o nosso deus Sol, Sitona é a parceira e deusa da terra, Luna é a irmã dele e a lua, Ogenas, a irmã invejosa de Sitona, habita os mares. E Urd guia a todos, é a tecelã da sorte do destino. Bryce acrescentou após um tempinho. Acho que eu estou aqui por causa dela. Urd? Murmurou Nesta. Os féricos dizem que o caldeirão controla todos os destinos. Talvez ele tenha virado essa Urd. Não sei, respondeu Bryce. Sempre me perguntei o que acontecia com os deuses nos mundos originais, quando os povos deles iam parar em Midgard. Será que o seguiam? Será que eu trouxe Urd, Luna ou qualquer um deles comigo? Ela gesticulou para as cavernas. Será que estão aqui? Ou estou sozinha, abandonada em um mundo sem deuses para chamar de meus? Eles começaram a andar de novo, as perguntas pairando no ar sem respostas. Bryce perguntou por que parte dela precisava saber após ver a máscara. Para onde as almas de vocês vão depois da morte? Será que sequer acreditavam no conceito de alma? Talvez fosse melhor começar por aí. Mas Azriel respondeu com voz suave. Elas retornam para a mãe, onde descansam em paz, alegres, próximas ao seu coração, até que ela encontre outro propósito para nós, outra vida, outro mundo para vivermos. Ele olhou para o lado para ela, e no seu mundo? Bryce sentiu seu estômago revirar. E ali é um pouco mais complicado. Sem mais nada para fazer enquanto caminhava, ela explicou o quarteirão dos ossos e outros reinos de quietude, o sub-rei e os veleiros, os barcos pretos que tombavam a chegar até a costa, os marcos da morte que permitiam comprar a passagem. Por fim, explicou a Secunda Lux, um moedor de almas que transformava a energia remanescente em mais alimento para os austérios. Quando terminou de falar, seus acompanhantes continuaram em silêncio. Não era um silêncio de contemplação, mas de horror. Então é isso que te aguarda? Perguntou Nesta, enfim. Virá alimento? Não, respondeu Bryce baixinho. Eu não sei se vai ser de mim. Por quê? Perguntou Azriel. Aquela amiga que eu mencionei, aquela que descobriu a verdade sobre os Asteri, quando ela morreu, fiquei preocupada, pois pensei que não dariam a honra de ir até a costa em seu veleiro. Eu não poderia permitir que passasse por mais essa desfeita. Naquela época, eu ainda não sabia da Secunda Lux. Fiz um acordo com o sub-rei, minha alma, meu lugar no quarteirão dos ossos, em troca do dela. O silêncio horripilante voltou a pairar. Então, quando eu morrer, não vou ficar lá. Eu não sei para onde eu vou. Deve ser um pouco reconfortante, comentou Nesta. Saber que pelo menos você não vai para o quarteirão dos ossos. Ser devorada? Ela deu de ombros. Sim, concordou Bryce. Mas então, o que vai acontecer? Você ainda tem alma? Perguntou Nesta. Sinceramente, eu não sei, admitiu Bryce. Sinto que sim, mas o que vai permanecer vivo quando eu morrer? Ela respirou fundo. E se eu morrer neste mundo, o que vai acontecer com a minha alma? Será que vai encontrar o caminho de volta para Midgard ou ficar aqui? As palavras soavam ainda mais depressivas quando ditas em voz alta. Algo extremamente brilhante ofuscou seus olhos. Seu celular. Antes sorria para ela. Toma, disse Nesta. Bryce pegou o celular sem dizer uma única palavra, piscando para conter as lágrimas após ver Hunt. Você manteve sua palavra e nos atravessou. Então fique com isso. Bryce sabia que era devido a mais do que aquilo, mas ela assentiu em agradecimento mesmo assim. Ela mostrou a tela para Nesta e Azriel. Esse é Hunt, disse com voz rouca. Meu parceiro. Azriel olhou para a foto. Ele tem asas. Bryce assentiu, a garganta insuportável e apertada. Ele é um anjo, um Malak. Mas falar dele fazia seus olhos arderem, então fechou o celular no bolso. Enquanto caminhavam, Nesta disse. Quando pararmos de novo, você pode me mostrar como funciona essa engenhoca? Celular? A palavra não pôde ser traduzida para o idioma deles e soava ridícula com aquele sotaque. Nesta assentiu, seus olhos grudados no túnel à frente. A gente quase ficou maluco tentando descobrir o que ela faz. Tara encurralou a dragão no banheiro do fosso.
Ele mal conseguia ficar de pé. A perna esquerda apresentava um corte feio pelas garras de um metamorfo de jaguar que enfrentou na hora do almoço, como entretenimento, mas naquele dia, naquela noite, o horário nobre não seria ele. Não com Ethan no ringue. Não vá matar Roston, caralho, alertou ele para Ariadne. Ela jogou a cabeça para trás e os olhos cintilantes quando encontraram os dele. Quê? Quem foi que disse que sou eu que vou enfrentar ele? Tarion e os outros tinham passado as últimas 24 horas debatendo quem a Rainha Víbora escolheria para enfrentar Ethan. E naquele instante, faltando menos de 1 hora para o embate, sem qualquer oponente anunciado, quem mais a Víbora colocaria contra ele? Você é mais forte aqui. A única que faria a lutar valer a pena? Tão lisonjeiro. Não vá matar ele, reclamou Tarion. Ela piscou. Ou então? Tarion cerrou os dentes. Ele é um bom macho. E muito importante para várias pessoas, se você o matar, vai entrar no jogo da Víbora. Faça a luta ser rápida e faça um jeito de ser mais indolor possível. Ari deu uma risadinha fria que contrastava com o calor ardente em seus olhos. Eu não recebo ordens suas. Não recebe, concordou Tarion. Mas pode ouvir um conselho. Se matar Ethan, ou se provocar ferimentos muito sérios, vai conquistar mais inimigos do que jamais seria capaz de se defender. A começar com Tristan Flynn, que até parece um bobão tranquilo, mas pode muito bem despedaçar você com as próprias mãos. E comigo também. Ariadne deu um sorriso e tentou contorná-lo. Tarion agarrou-a pelo pescoço e pelo braço, as garras nas pontas dos dedos cravando-se em sua carne macia. Eu tô falando sério. E quanto a mim? Zombou ela. O que tem você? Você vai alertar Ethan pra não me machucar? Ele piscou. Você é uma dragoa. Mas uma daquelas risadas sem humor. E eu tenho um trabalho a fazer. E também fiz um juramento. Sempre querendo ser a melhor de todas. Ela tentou soltar o braço, mas ele cravou as unhas com mais força. Ela silvou. Eu não faço parte do seu grupinho de conspiradores e nem quero fazer. Eu tô cagando e andando pra vocês. O que é que vocês estejam fazendo ou quer fazer contra os Asteri? É bem óbvio que vão acabar todos mortos. Então o que você quer, Ari? Viver assim? A pele dela esquentou, queimando a palma da mão dele e não teve alternativa a não ser soltá-la. Ela foi pisando duro até a porta do corredor que levava ao ringue sinistramente silencioso. Como a Rainha Víbora havia prometido, apenas ela assistiria. Ariadne abriu a porta, mas olhou por cima do ombro. Você prefere lobo cozido com molho barbecue ou com caldo de carne? Então, um celular, comentou Nesta, pronunciando a palavra com exagero conforme cruzavam outro riacho, pulando de pedras em pedras. Tira essas fotos que capturam o momento, mas não as pessoas nelas? Celulares têm câmeras, respondeu Bryce. E uma câmera é um objeto que, sim, é como fazer um desenho instantâneo de um momento. Deuses, tantas palavras e termos no próprio idioma para explicar, ela continuou. Mas com os acabamentos perfeitos, cheios de detalhe, e não me pergunte mais do que isso, porque eu não faço ideia de como funciona na prática. Nesta deu risada, pousando com graça na margem oposta. Azriel seguia em frente rumo à escuridão, os entalhes ao seu redor iluminados pela estrela de Bryce. Mais guerras, mais mortes, mais sofrimento, dessa vez em uma escala maior, cidades inteiras em chamas, pessoas gritando de dor, devastação e sofrimento em níveis ainda maiores. Nenhum paraíso para contrapor ao sofrimento, apenas morte. Nesta parou junto à imagem, à margem do rio, para esperar que Bryce terminasse de atravessar. Ele tem música? Como uma sinfonia? Eu não sei do que se trata isso, mas sim, ele tem música. Tenho milhares de canções aqui. Milhares? Nesta agitou-se conforme Bryce pulava a última pedra para a margem, cascalhos deslizando debaixo dos seus tênis. Nesta coisinha minúscula você grava todas? Não. Existe toda uma indústria cheia de gente cujo trabalho é gravar essas músicas e, mais uma vez, não faço ideia de como funciona na prática. Quando conseguiu se equilibrar, Bryce seguiu Azriel, uma sombra corpulenta, uma silhueta destacando-se no escuro. Nesta surgiu do outro lado. E é uma forma de se comunicar entre mentes? Mais ou menos. Você se conecta com o celular de outras pessoas e as vozes se conectam em tempo real? Deixa eu adivinhar. Você não faz ideia de como funciona na prática. Bryce riu. É patético, mas é verdade. Aceitamos tecnologia sem perguntar como um inferno ela funciona. Eu nem saberia dizer como a lanterna do celular funciona. Para demonstrar, ela pressionou o botão e a caverna se iluminou. As cenas de batalhas de sofrimento nas paredes ao redor dela se tornaram ainda mais poderosas.
e mais penosas. Azriel murmurou adiante, virando-se na direção delas com uma das mãos protegendo os olhos, e Bryce desligou depressa a lanterna. Nesta deu um sorriso. Fico surpresa que esse negócio não seja capaz de cozinhar e mudar suas roupas também. Espere uns aninhos e talvez ele consiga. Mas vocês têm magia para fazer essas coisas? Bryce deu de ombro. Sim. Magia e tecnologia meio que se sobrepõem no meu mundo. Mas para que não tenha muita da primeira, sabe, magia, a tecnologia ajuda bastante a preencher essas lacunas. E aquela artilharia que você nos mostrou? Comentou Azriel na voz baixa, parando de andar para que elas o alcançassem. Aquelas armas. E essa tecnologia? Explicou Bryce. Não magia. Mas algum bandido deve ter encontrado um jeito de combinar magia e máquinas para ser um efeito letal. O silêncio pesou entre eles. Chegamos, declarou Azriel apontando para a escuridão à sua frente. O motivo, no fim das contas, pelo qual tinha parado. Uma enorme parede de metal bloqueava o caminho 9 metros de altura e ao menos 9 metros de largura, com uma gigantesca estrela de 8 pontas no meio. Os entalhes seguiam adiante, batalhas e sofrimento, duas fêmeas correndo de lado a lado da passagem, como se fossem em direção àquela parede. Na verdade, havia um arco gravado em torno da estrela, como se aquele fosse o destino do tempo todo. Bryce olhou para Nesta, que estava atrás dela. Foi aqui que você viu minha estrela? Nesta balançou a cabeça devagar, olhando para a parede, para a estrela adornada e para a caverna que os cercava. Eu não sei onde fica esse lugar. Que lugar é esse? Só tem um jeito de descobrir, disse Bryce, com uma coragem que não sentia, e se aproximou da parede. Azriel, com uma força da natureza ao lado dela, também se aproximou, a mão já apoiada na reveladora da verdade. A ponta inferior da estrela se estendia para baixo, bem na frente da Bryce. Então, ela apoiou a mão no metal e empurrou. Nada aconteceu. Nesta parou ao lado de Bryce, encostando no metal. Um baque silencioso reverberou nas paredes da caverna. Você achou mesmo que ia se mover? Bryce fez uma careta. Valeu a tentativa. Nesta abriu a boca para dizer alguma coisa, provavelmente para provocar Bryce, mas foi silenciada pelo rugido do metal. Deu um passo para trás, chocada. Azriel ergueu um braço na frente dela, na frente da luz azul, se retorcendo em sua mão machucada, deixando Bryce sozinha em frente à porta. Mas ela não se moveria nem se quisesse. Não consegui tirar os olhos da parede que se mexia. As pontas das estrelas começaram a se expandir e se contrair como se espreitassem. O metal rangeu de trás dela como se engrenagens em movimento e travas fossem se abrir. E na ponta mais baixa da estrela, uma porta em forma de triângulo se abriu. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. Uma escuridão seca e ancestral esperava além da porta estrelada. Não havia som, qualquer indício de vida, apenas mais escuridão. Mais antiga, de alguma forma, mais do que no túnel que deixara para trás. Mais pesada, mais vigilante, como se estivesse viva e faminta. De qualquer maneira, Bryce entrou. Que lugar é esse? Bryce respirou fundo, ousando dar mais um passo no túnel do que ficava do outro lado da porta. Azriel e Nesta rapidamente seguiram atrás dela. Um rangido metálico cortou o ar e Bryce se virou. Tarde demais. Nem Azriel, agora no meio do caminho, foi rápido o suficiente para impedir que a porta se fechasse. O baque silencioso ecoou por seus pés, subindo pelas paredes, levantando poeira. Estavam trancados ali. A estrela de Bryce brilhou e se apagou. Um calafrio percorreu os braços, algum instinto primitivo avisando-a para correr, sem saber o motivo. A luz brilhou na mão de Azriel, uma luz esférica que explicaria mais cedo. 2 esferas de luz flutuaram para a frente, iluminando uma curta passagem. No fim dela havia uma câmara enorme e redonda, o chão esculpido com símbolos e desenhos semelhantes àqueles nas paredes do túnel. Nesta sussurrou, a voz ofegante de medo. Foi aqui que eu vi pela última vez a estrela em seu peito. Ela desembainhou a taráxia, a lâmina brilhando na penumbra. Chamamos este lugar de prisão. Era como um dia de jogo, Ethan disse a si mesmo. A mesma agitação percorrendo seu corpo, o mesmo foco aguçado tomando conta dele. Mas não haveria juízes, nem regras, ninguém para pedir ao tempo. Ele estava parado na beira do ringue vazio, bem no centro do fosso em que ocorriam as lutas, cercado pelos amigos de Sigrid. As doentes, incapazes de presenciar tamanha violência, optaram por não comparecer.
Não havia nem sinal da dragoa. Não ousara pesquisar o quanto que a queimadura de 3º grau era grave. Se estaria pronto para ajudar a libertar Atalari e Hunt, e aparentemente o cão do inferno? Ah, como assim? Foco, foco. Sobreviver a esta luta, ganhar e então cair fora na mesma noite. Ele era bom em vencer, ou já tinha sido. Ela vai tentar te distrair, comentou Flynn atrás dele, encarando o ringue vazio. Mas, se contornar as chamas, acho que você consegue vencer. Achei que essa dragoa acendia seu fogo, murmurou Declan, sem trocadilhos. Não quando ela tá prestes a torrar meu amigo. Ethan tentou sorrir, mas não conseguiu. Ari não vai pegar leve com você. Taro enfiou e se juntou à conversa. Tinha retornado à suíte 1 hora antes, mas fora direto para o quarto, batendo a porta. Ao menos, viera assistir à luta. Então ela deveria... o quê, Ketos? Perguntou Flynn. Ficar parada lá e virar um churrasquinho? Aposto que a Rainha Víbora acharia isso muito divertido, declarou Declan sombrio. Apesar de contrariado, Ethan sorriu ao ouvir isso. Mas o rosto de Tarion ainda estava sério quando disse para Ethan. O mais provável é que Ari machuque você, muito. Mas ela é arrogante. Usei isso contra ela. Ethan sentia que Sigrid o olhava, mas assentiu para o tritão. Prometa guardar sua magia de água para extinguir as chamas e vai ficar tudo bem. Tarion não estava afim de piadinhas. Roston, olha... Mais cedo eu falei umas merdas que eu... Ele balançou a cabeça. Se você conseguir me tirar daqui, vou fazer valer a pena. Só o fato de tentar já significa muito. Mostrar que se importa. Somos uma matilha, declarou Ethan para Tarion Flynn Deck. É o que fazemos um pelo outro. Ninguém o contrapôs. O coração dele estava apertado. Os olhos de Tarion brilharam de emoção. Obrigado. As portas duplas do outro lado do lugar se abriram para revelar a Rainha Víbora e um macacão dourado com tênis de cano alto combinando. É bem provável que ela faça Ari pular das vigas em uma bola de fogo, murmurou Tarion quando a metamorfo de cobras se movia pela câmara com uma graça sinuosa, sem pressa. Ethan olhou para cima, mas a parte escura do ringue permanecia vazia, até onde sua visão aguçada de lobo conseguia enxergar. A Rainha Víbora parou a alguns metros de distância e franziu a testa para Ethan. Foi isso que você escolheu usar? Ele analisou a camiseta e calça jeans, a mesma roupa que estava naquele lugar infernal. Mas ela apontou para Tarion. Deveria ter arrumado ele um pouco. Tarion não respondeu nada, o rosto impassível. A Rainha Víbora se virou, o macacão brilhando como ouro derretido, andando pomposamente até a arquibancada mais próxima. Sentou-se e deu um aceno elegante para Ethan. Pode começar. Ethan olhou para o ringue vazio. Cadê a dragoa? A Rainha Víbora puxou o celular e digitou alguma coisa, a luz da tela lançando o rosto já pálido em uma lividez sublime. Ariadne? Ela não é mais minha funcionária. O quê? Gritaram Tarion e Flynn ao mesmo tempo. A Rainha Víbora não ergueu os olhos do celular. Os polegares agitados, a luz rebatia unhas longas também pintadas de dourado. 1 hora atrás surgiu uma oferta boa demais para ser recusada. Ela não é uma escravizada. Irritou-se Tarion, um rosto mais lívido que Ethan jamais vira. Você não é dona dela, porra. Não, concordou a Rainha Víbora ainda digitando. Mas o acordo era vantajoso para nós duas e ela concordou. A Rainha Víbora, enfim, ergueu a cabeça. Não havia gentileza alguma em seus olhos verdes enquanto analisava Tarion. Na minha opinião, ela aceitou só para não ter que transformar Roston em churrasquinho. Gostaria de saber quem será que a fez se sentir tão mal com isso. Todos se viraram para o tritão, que arfou para a Rainha Víbora. Mas é óbvio, a Víbora continuou, voltando a escrever no celular, que não informei o novo empregador da dragoa, que é um serzinho de coração mole. Levando em conta um novo ambiente, acho que isso vai mudar rapidinho. O som de uma mensagem sendo enviada pontuava suas palavras. Tarion parecia prestes a vomitar. Ethan não culpava. Mas Ethan se obrigou a focar no que importava, a respirar normalmente. Ela queria que ele perdesse a cabeça, queria desequilibrá-lo. E ele endireitou-se os ombros. Então, contra quem vou lutar? A Rainha Víbora enfiou o celular no bolso e sorriu, revelando os dentes excessivamente brancos. Contra a herdeira Fendir? É óbvio. É melhor chamar o Rice. A gente teria que escalar a montanha, passar pelas proteções e depois torcer para estarmos perto bastante para falar com ele pela mente. Bryce ouvia a discussão entre Azriel e Nesta, feliz em deixá-los debater enquanto analisava a câmera. Esse lugar é letal, insistiu Azriel com voz grave.
Aquelas proteções grudaram como um alcatrão. Sim, admitiu Nesta, mas viemos de tão longe, então vamos ver para que fomos arrastados até aqui. Porque ela foi arrastada até aqui, por aquela estrela. Os dois, enfim, se viraram para ela, apreensivos. Bryce recompôs a própria expressão, aparentando a mais pura inocência ao perguntar. Então, o que é a prisão? Nesta franziu os lábios por um segundo antes de dizer. Uma ilha sombria próxima à costa das nossas terras. Ela olhou para Azriel e ponderou. Você acha que de alguma forma andamos por baixo do mar? Azriel balançou a cabeça devagar, os cabelos escuros brilhando sobre as luzes esféricas oscilando acima dele. É impossível que a gente tenha andado tanto assim. A porta deve ser uma espécie de portal que nos trouxe do continente para cá. Nesta ergueu as sobrancelhas. Tá, mas como isso é possível? Tem cavernas e portas espalhadas por todo o continente, explicou Azriel, que se abrem para lugares distantes, talvez aquela fosse uma delas. Vamos entrar. Ele tomou a mão de Bryce na dele, enorme e cheio de cicatrizes, puxando em direção à câmara. Seu rosto era uma máscara de determinação e frieza sob a luz das órbitas douradas que flutuavam acima deles, os olhos cor de avelã indo de um lado para o outro para monitorar a escuridão. Assim, tão de perto, com as mãos dadas, ela podia sentir a espada e a faca vibrando e chamando-a de novo, pulsando em seus tímpanos. O cabo da haste se moveu em direção a ela. Poderia pegá-lo e tocá-lo com a mão livre, um movimento, e poderia segurá-lo com força. Azriel olhou para ela em alerta. Bryce manteve uma expressão branda e entediada. Aquele olhar tinha sido para alertá-la para ter cuidado com sua própria segurança, ou para que não fizesse algum movimento em falso. Ou talvez as duas coisas. Cedo demais, depressa demais. Se aproximaram da entrada da enorme câmara redonda no fim da curta passagem. As luzes esféricas dançavam por cima dos entalhes gravados em relevo no chão da pedra, tão ornamentados e detalhados quanto os túneis que levaram até ali. O chão da câmara estava repleto deles. Mas entre ela e aquela sala pairava uma sensação de mau presságio, de peso, de fique longe desta merda. Até a espada e a adaga pareceram ficar em silêncio. Sua estrela permanecia apagada, como se tivesse cumprido a tarefa dela. Havia chegado a um lugar onde a fora obrigada a fazer. Bryce respirou fundo. Vou entrar. Dê um passo para trás. E perder a diversão? Murmurou Azriel. Nesta riu atrás deles. Eu tô falando sério, fique aí. Respondeu Bryce, tentando soltar a mão dele. Ele segurou a mão dela com mais força sem soltar. O que você sente? Proteções, respondeu Bryce, voltando a examinar a caverna do tamanho de uma arena à sua frente. É ali, bem no meio. Outra estrela de 8 pontas. Devia ser a que Nesta vira antes. Como em resposta, a estrela do peito de Bryce brilhou e depois diminuiu. Nesta se aproximou deles e apontou. A harpa estava acima daquela estrela. Harpa? Perguntou Bryce, sem deixar de notar que Azriel lançou um olhar de advertência para Nesta. Mas a fêmea continuava concentrada na estrela enquanto dizia, mais para si mesma do que para eles. Tinha todas aquelas proteções mantendo-a ali. Azriel examinou a câmera. Ainda se soltara a mão de Bryce enquanto dizia a Nesta. Não sabemos o que mais pode estar sendo guardado ali. Não senti nada além da harpa da última vez, respondeu Nesta, mas ainda assim avaliou a câmara com a atenção de uma guerreira. Também não sentimos que havia uma segunda entrada para este lugar, rebateu Azriel. Não podemos mais presumir nada. Bryce tocou o amuleto arquesiano em seu pescoço. Ele a protegeu na galeria, permitiu que ela atravessasse as proteções de primeiro nível de Jezebel. Tinha que haver uma resposta ali, em algum lugar, sobre alguma coisa, qualquer coisa. Bryce apertou o amuleto e então olhou por cima do ombro de Azriel e arregalou os olhos. Cuidado! Ele alargou a mão, no mesmo instante virando-se para o oponente invisível, cuja presença não sentira, o oponente que não existia. Bryce se moveu com rapidez esférica enquanto Azriel percebeu que não havia ninguém ali. Ela já havia cruzado a linha de proteção. A fúria tornou a expressão ainda mais fria, mas Nesta sorria como se parecesse aprovar. Você está por conta própria agora, enunciou Azriel, pedras azuis brilhando em sua mão como uma fúria fria que combinava com sua expressão. Bryce ergueu as sobrancelhas, recuando uns passos. Você não consegue passar? Ele se agachou para deslizar a mão, cheia de cicatrizes pelo chão de pedra, a raiva desaparecendo diante da curiosidade. Não. Ele olhou para Bryce, a boca retorcida para o lado. Não sei se devo ficar impressionado ou preocupado. Ele se levantou e apontou com o queixo para Nesta. Você vai entrar?
Nesta cruzou os braços e permaneceu ao lado dele. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. Bryce fez uma careta. Obrigada. Nesta não sorriu, apenas insistiu. Seja rápida. Dê uma olhada ao redor, mas não demore. Bryce tentou. Eu me sentiria melhor se tivesse com a minha espada. Azriel não respondeu. O rosto impassível, tudo bem. Bryce suspirou e examinou os entalhes do chão, espirais, rostos e... Pelos deuses, seus braços se arrepiaram. Estas são as constelações de Midgard. Bryce apontou para um aglomerado. Esta é a grande concha, esta é Órion, o caçador. Caçar. Hunt. Seu Hunt. Seus companheiros, os túneis e o mundo desapareceram enquanto ela traçava as estrelas, delineando seu caminho. O amuleto arquesiano aqueceu-se contra sua pele como se estivesse trabalhando para se livrar das proteções ao seu redor. O arqueiro, ela sussurrou. O escorpião e o peixe. Este é um mapa do meu cosmos. Seu calçado bateu contra uma meia órbita elevada, o rosto girando esculpido nela. Sip, o planeta mais externo. Foi para a próxima um monte similar com um rosto masculino e sério. Orestes? Orestes? Perguntou Azriel de repente, chamando a atenção dela para onde ele e Nesta haviam ainda um arco do túnel. O guerreiro? Ela piscou. Sim. Interessante. Disse Nesta, inclinando a cabeça. Talvez o nome tenha vindo da mesma fonte. Bryce indicou o próximo monte, o rosto de um velho barbudo. Oden. O próximo, mais perto do centro da sala, era um macho jovem sorridente, Lacos. O outro monte surgiu do outro lado da estrela, enorme e coberto por um capacete. Tur, disse ela. Então, apontou para um monte com uma cabeça de fêmea. Fária. E além de Fária, havia um grande monte elevado com gavinhas e serpentes. O Sol. Sussurrou, indicando o formato arredondado. Ela examinou a sala de novo e se virou para a estrela de 8 pontas, exatamente entre Lacos e Tur. Midgard. O nome apareceu ecoar na câmera. Alguém teve muito trabalho para fazer este piso. Alguém que esteve no meu mundo e depois voltou para cá. Bryce olhou por cima do ombro para Nesta. O rosto da guerreira estava inescrutável. Você disse que tinha uma harpa na estrela de 8 pontas? A guerreira concordou. Que tipo de harpa? Era especial de alguma forma? Quem a tocasse conseguia se mover entre os espaços físicos diferentes. Disse Nesta um pouco mais rápido demais. O que mais? Perguntou Bryce, e seu peito brilhou de novo. Azriel ergueu a mão na direção de Nesta, como se fosse cobrir a boca para impedi-la de falar, mas ela disse. A harpa era feita, podia parar o tempo. Ela para o tempo? Os joelhos de Bryce tremeram. Só conseguia pensar em um grupo de pessoas em seu mundo que seria capaz de criar coisas assim. Que, se de fato tivesse feito objetos, tinha um bom motivo para querer voltar a este mundo, para reivindicá-los. Já existiu. Um objeto feito chamado chifre? Não sei, respondeu Nesta. Por quê? Bryce olhou para a estrela de 8 pontas, o coração da câmera daquele mapa do cosmos. Alguém colocou a harpa lá por algum motivo. Para mantê-la escondida? Disse Azriel. Não, retrucou Bryce baixinho, encarando a estrela, a mão livre tocando a cicatriz correspondente em seu peito. Ela a guiara até ali, até aquele exato local em que a harpa estivera. Foi deixada para alguém como eu. O que você quer dizer? Exigiu Nesta, a voz ecoando nas pedras. Mas Bryce continuou, as palavras saindo tão rapidamente que quase não havia pausa entre elas. Eu acho que todos aqueles entalhes no túnel servem para me lembrar do que aconteceu. Ela apontou para a passagem de onde eles tinham vindo. Os entalhes contam a história e são um convite para vir aqui. Por quê? Indagou Azriel com uma suavidade letal. Bryce olhou para a estrela de 8 pontas por um momento antes de dizer. Para descobrir a verdade. Bryce, advertiu Nesta, como se lesse seus pensamentos. Bryce nem olhou para trás antes de pisar na estrela. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Hunt tossiu, vendo estrelas cada vez que arfava, cuspindo sangue. Porra, tá lá! Resmungou Baxian, de onde estava pendurado, do lado de Dana, apesar de não se encontrar em um estado muito melhor. Eles passaram algumas horas no chão antes de Pollux içá-los de novo. Hunt não conseguia parar de gritar conforme seus ombros se deslocavam mais uma vez. Mas requisitaram Pollux em outro lugar, e aparentemente não havia mais ninguém no palácio com a mente tão fodida para realizar aquele tipo de tortura, e então deixaram os 3 ali. Bryce. O nome dela voltava a cada respiração úmida e áspera. Desejara tantas coisas com ela, uma vida normal, felizes, filhos, deuses.
Quantas vezes ele havia imaginado como ficaria lindo o rosto dela ao segurar suas lindas crianças aladas. Eles teriam os cabelos e o temperamento da mãe e as asas cinzas dele, e de vez em quando veriam um vislumbre do sorriso da própria mãe em seus rostinhos angelicais. Da última vez em que estiveram nos calabouços, não tinha uma visão de futuro a qual se apegar. Sarah estava morta, levando consigo grande parte dos caídos e todos os sonhos dele. Mas talvez aquilo fosse ainda pior. Chegar tão perto desses sonhos, conseguir vê-los de forma tão vívida e saber que Bryce estava por aí e ele não. Andy deixou tais pensamentos de lado. A dor dele era pior do que a que sentia em seus ombros, em seu corpo destroçado, e resmungou. Dana, tá acordado? Quando foi embora mais cedo, o martelo deixara uma abertura. Todo o restante que Apollyon e Aidas tinham insinuado, aquela merda a respeito do pai dele, a coroa preta, o halo nele, tudo agora estava secundário. Todos os fracassos no Monte Heron, os caídos mortos, a perda de Sarah, se tornaram escravizados, tudo secundário. Todos os constantes fracassos dos últimos meses que os levaram àquele momento desastroso até ali, secundário. Se aquela era a única chance que tinham, ele deixaria todo o resto de lado. Da última vez estivera sozinho, passara 7 anos ali embaixo sozinho. Tinha como companhia apenas gritos dos seus companheiros caídos, sendo torturados nas outras câmeras, servindo como lembrete de hora em hora de suas derrotas. A isso, se seguiam os 2 anos nos calabouços de Ramiel e 9 anos sozinho. Não permitiria que os 2 amigos ao lado dele passassem pelo mesmo. Faça agora, Dana. Hunt apressou Ran. Eu preciso de 1 minuto. Afou Ran. Porra! O príncipe poderia estar no mesmo péssimo para impedir uma coisa dessa, maldito orgulhoso. Você tem alguns minutos, disse Hunt, gentil, mas firme. Apesar da culpa que o revirava por dentro, era de se admitir que Ran tivesse demorado apenas 1 minuto até o chiar das correntes, até que isso realmente recomeçasse. Sem fazer barulho, alertou Baxian, conforme Ran mexia o corpo para frente e para trás, balançando todo o seu peso, virando nas estantes cheio de armas e dispositivos quase ao alcance dos seus pés. Longe demais, informou Ran, as pernas esticadas na direção da estante, tentando agarrar o atiçador de ferro que, se o abdômen do príncipe tivesse força para aguentar, poderia virar para cima e posicionar contra os pés, aninhando os elos da corrente e retorcendo até que com sorte se soltasse. Era uma pequena chance, mas qualquer chance valeria a tentativa. Aqui, disse Hunt, erguendo-se em seus ombros doloridos, os pés esticados. Ignorando a dor torturante e respirando fundo, Hunt chutou quando Ran colidiu com ele. O príncipe abafou um grito de dor, mas desta vez conseguiu chegar mais perto da estante. Você consegue, murmurou Braxia. Ran balançou de volta, e Hunt o chutou de novo. Seus olhos encheram-se de lágrimas por causa do movimento que causou em seu corpo. A estante ainda estava distante, mas alguns centímetros e Ran conseguiria agarrar a alça do atiçador com os pés, mas aqueles centímetros eram intransponíveis. Pare, ordenou Hunt, respirando com dificuldade. Precisamos de um plano novo. Eu consigo pegar, murmurou Ran. Não consegue, sem chance. Ran parou de balançar pouco a pouco. Ficaram os 3 ali em silêncio, as correntes tinindo, então Ran disse. Sua mordida é forte, Atalar? Hunt parou de se mexer. Que porra de pergunta é essa? Se eu balançar até você, falou Ran afando, consegue arrancar minha mão? O choque atingiu Hunt como uma bala. Do outro lado de Ran, Baxian questionou. É o quê? Eu conseguiria chegar mais longe, explicou Ran, a voz sinistramente calma. Eu não vou arrancar a porra da sua mão, Hunt conseguiu dizer. É o único jeito de alcançar. Vai crescer de volta. Isso é loucura, acrescentou Baxian. Ran assentiu para Hunt. Precisamos que você seja um Umbra Mortis. Ele é durão, nem hesitaria. Durão? Retrucou Hunt. Não canibal. Tempos desesperados, respondeu Ran, retribuindo o olhar de Hunt. Determinação e foco dominavam o rosto do príncipe. Nem sinal de dúvida ou medo. Era bem provável que Pollux não retornasse até amanhã. Talvez desse certo. E a culpa já pesava em Hunt. Em sua alma despedaçada, que diferença isso faria no fim das contas? Mais um fardo para o seu coração aguentar. Era o mínimo que tinha de oferecer, depois de tudo que fizera, depois de guiá-los para essa catástrofe. Hunt baixou a cabeça. Atalar? Interveio Baxian bruscamente. Atalar? Hunt olhou para o cão do inferno, esperando encontrar nojo e choque.
mas só o que viu foi uma convicção intensa quando Baxter falou: "Eu faço." Hunt balançou a cabeça, apesar do fato de que Baxter provavelmente conseguiria arrancá-lo se Ran se esticasse na direção dele. Apesar do fato de que Baxter provavelmente conseguiria alcançá-lo se Ran se esticasse na direção dele. "Eu faço", insistiu Baxter. "Meus dentes são mais afiados." Era mentira. Talvez os dentes dele fossem mais afiados se tivessem transformado em cão do inferno, mas... "Eu não tô nem aí pra quem vai fazer", disparou Ran. "Só faça logo antes que eu mude de ideia." Hunt analisou o rosto de Baxter de novo e encontrou apenas calma e dor. Baxter disse com voz suave: "Deixe esse peso nos meus ombros. Você pode carregar o próximo." O cão do inferno fora por muitos anos inimigo de Hunt na força de Sandriel. Onde aquele macho foi parar? Ele de fato havia existido ou o tempo todo foi só uma máscara? Porque Baxter sequer tinha se juntado a Sandriel para início de conversa. Talvez isso não fizesse diferença naquele momento. Hunt acenou em convicção e agradecimento a Baxter. "Você foi um ótimo parceiro para Danica", comentou. Os olhos de Baxter foram inundados de dor e amor. Talvez aquelas palavras tivessem tocado uma ferida, uma dúvida que há muito a atormentava. Hunt sentiu um aperto no peito, conhecia bem a sensação, mas Baxter ergueu a cabeça para Han, sustentando o olhar do príncipe com a sólida determinação que o fizera ser conhecido como um dos triários de Sandriel. Ali estava o macho com quem Hunt tinha criado confusão na época, com resultados devastadores, incluindo aquela cicatriz que se serpenteava no pescoço de Baxter, cortesia do relâmpago de Hunt. "Se prepare", Baxter alertou. Ran baixinho: "Você não pode gritar." Com a desculpa de que estava menstruada, Lydia conseguiu um pouco de privacidade para pensar em seu plano, refletir se ele daria certo ou não, andar de um lado para o outro no quarto e debater se confiaria nas pessoas certas. Ai, a confiança era um conceito desconhecido para ela, mesmo antes de se tornar agente de Daybride. O pai, de certo, nunca inspirou confiança alguma, e depois que a mãe mandou-a embora aos 3 anos, direto para os braços daquele macho monstruoso, confiança não existia em seu mundo. Mas naquele instante, não tinha outra escolha senão confiar. Lydia tinha acabado de trocar o absorvente e lavar as mãos quando Pollux entrou marchando no banheiro. "Novidades boas", anunciou com um sorriso estonteante. Parecia mais tranquilo do que estivera desde que Killen escapara. Ela apoiou na porta do banheiro, inspecionando o uniforme imaculado. "Ah, é? Fico surpreso que Rigelos não tenha te contado antes." Pollux tirou a camiseta ensanguentada. O sangue de Ran estava impregnado nele, o cheiro invadindo as portas. O sangue de Ran. Com os músculos definidos, Pollux caminhou até o chuveiro, onde litros e mais litros de sangue foram lavados do seu corpo. Uma espécie de excitação selvagem parecia pulsar nele quando ele abria a torneira. Rigelos e os outros conseguiram consertar a arpia. De início, nada aconteceu quando Bryce pisou na estrela de 8 pontas. Bom, Nesta começou. Uma luz brilhou da estrela dos pés de Bryce e uma em seu peito. Uniram-se e misturaram-se, então seguiu um holograma com uma fêmea jovem de cabelos escuros. Uma granférica, como se falasse com uma plateia. Bryce conhecia aquele rosto em formato de coração, os cabelos longos. Silene, murmurou Bryce. Dos Zentales? Perguntou Nesta, e quando Bryce olhou para ela, a guerreira passou pelas proteções como se não existissem. Como se pudesse ser feito a qualquer momento. Azriel não tentou impedi-la, mas permaneceu parado na entrada do túnel. No começo dos túneis, acrescentou Nesta, havia um entalhe de uma fêmea jovem. Você disse que ela se chamava Silene. O entalhe é igual a ela, respondeu Bryce assentindo. Mas quem é ela? Azriel falou com uma voz suave, tomada de dor. Ela se parece com a irmã de Rysand. Nesta olhou para ele. Algo como curiosidade e empatia estampadas em seu rosto. Bryce queria perguntar o que a conexão significava, mas o holograma falou. Minha história começa antes de eu nascer. A voz da fêmea era pesarosa, melancólica, cansada e triste. Em um tempo em que conheço apenas pelas histórias que minha mãe conta, pelas lembranças de meu pai. Ela ergueu um dedo até o espaço entre as sobrancelhas. Os dois já me mostraram uma vez, na minha mente, e eu mostrarei a vocês. Cuidado! Alertou Azriel, mas já era tarde demais. O rosto de Silene desapareceu e a névoa girou onde ela estava. Brilhava, projetando luz no rosto chocado de Nesta, quando ela parou ao lado de Bryce. Bryce se virou para o olhar da fêmea. Ao primeiro sinal de confusão, disse Nesta baixinho. A gente corre. Bryce assentiu.
podia concordar com tais condições, e então a voz de Silene se ergueu da névoa e qualquer promessa de fugir desapareceu da mente de Bryce. Vivíamos como escravizados em Daglan. Durante 5 anos, nosso povo, os grão-féricos, ajoelhou-se aos pés deles. Eram cruéis, poderosos, astutos. Quando qualquer tentativa de rebelião era sufocada antes que as forças pudessem se reunir, meus ancestrais tentaram por gerações, todos falharam. A névoa enfim se dissipou. Em seu rastro, espalhou-se um campo de cadáveres sob um céu cinzento, semelhante àquele esculpido quilômetros atrás nos túneis, crucificados, férias, águias de sangue. Os Daglan comandavam os grão-féricos, e nós, por sua vez, comandávamos os humanos e as terras que os Daglan nos permitiam comandar. No entanto, era uma ilusão de poder. Sabíamos que eram nossos verdadeiros mestres. Éramos obrigados a pagar o tributo uma vez por ano, a oferecer partes dos nossos poderes em reverência, para alimentar o poder deles e eliminar o nosso. Bryce teve dificuldade de respirar quando a imagem de uma fêmea férica ajoelhada aos pés de um trono apareceu. Uma semente de luz em suas mãos erguidas. Dedos suaves e delicados seguravam a gota de poder da fêmea férica. O poder tremeluzia, iluminando a pele pálida. A mão que reivindicava o poder se ergueu e Bryce enrijeceu conforme a memória se ampliava e revelava a dona da mão, uma astéria de cabelos escuros e pele branca. Não havia como confundir os olhos frios e sobrenaturais. Ela usava vestes douradas, uma coroa de estrelas na cabeça. Os lábios vermelhos se curvavam em um sorriso frio, enquanto a mão se fechava firmemente em torno da semente do poder. Ela desvaneceu absorvida pelo corpo da astéria. Com o passar dos milênios, os Daglan se tornaram arrogantes, convencidos demais a respeito do seu domínio interminável sobre nosso mundo. Mas esse excesso de confiança acabou fazendo com que não percebessem os inimigos se acumulando, uma força jamais vista antes. Bryce ainda não conseguia respirar direito, o ar preso em sua garganta, nesta imóvel ao seu lado, enquanto a cena mudava e mostrava a grã-férica de cabelos dourados, parada a um passo atrás do trono dos Asteri. O queixo estava erguido, o rosto era tão frio quanto o de sua senhora. Minha mãe servia ao lado daquele monstro durante um século, serva de todos os seus caprichos doentios. Bryce sabia quem era antes de Silene falar novamente. Sabia a quem pertencia a verdade pela qual fora guiada até ali, através das estrelas, para enfim descobrir Theia. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Lídia congelou ao ouvir as palavras de Pollux enquanto ela entrava debaixo de um jato quente no chuveiro. Como assim? Consertaram a arpia? O martelo respondeu por cima do barulho da água, inclinando a cabeça para molhar os cabelos dourados. Eles estão trabalhando nela com uma espécie de projetinho. Rigeras acabou de me contar. Ao que parece, está tudo correndo bem. Mas o que está correndo bem? Perguntou Lídia, usando todo o seu treinamento para manter os batimentos cardíacos no ritmo certo. Ela vai acordar. Rigeras precisa de mais uma coisa. Pollux abriu a porta do chuveiro e estendeu a mão para ela. Mais uma ordem do que um convite. Com os dedos que pareciam distantes, Lídia desabotoou o uniforme. E minha menstruação? Perguntou tão tímida quanto podia. A água vai lavar o sangue, disse Pollux, e ela odiou o peso de seu olhar enquanto se despia. Ao entrar, a temperatura escaldante da água a fez estremecer. Pollux apenas puxou-a de encontro ao seu corpo nu, pressionando sua ereção contra ela. Quando a arpia vai acordar? Lídia perguntou quando a boca de Pollux encontrou seu pescoço e ele mordeu forte o bastante para fazer estremecer de novo. Se a arpia voltasse e falasse o que tinha visto e quem de fato a matou. Nenhum dos planos de Lídia, por mais bem elaborados que fossem, teria importância. Pollux deslizou a mão pela bunda dela, segurando e apertando. Ele mordeu a sua orelha, totalmente inconsciente do pavor que a invadia, enquanto dizia contra sua pele molhada. Em breve. Outro aperto deste, cada vez mais forte. Mais 1 ou 2 dias e a teremos de volta. O anúncio da rainha víbora poderia muito bem ter sido uma bomba de enxofre lançada na sala. Tari olhou para Ita. Sigrid, a metamorfa de cobra, a herdeira Fendi, encarava a fêmea, o rosto pálido de choque. A rainha víbora falou devagar. O que foi que você me disse mesmo? Que eu não era melhor do que o astrônomo? Ela balançou a mão das unhas bem feitas em direção ao ringue, o esmalte dourado brilhante. Bom, eis aqui uma chance de se libertar. Acho que nunca te ofereceu coisa do tipo. Eu não vou lutar contra Sigrid.
avisou Ita enfurecido. Então, seus amigos vão ficar aqui, explicou a rainha Víbora, reclinando-se e apoiando a cabeça nas mãos. E seja qual for a missão de resgate urgente que tinha armado para os seus outros amigos, vai dar errado. Aquela cretina sabia de tudo. Deixa eu lutar contra Rostam e Tostarion. Não? Rostam e a garota vão se enfrentar ou o acordo está cancelado? Sua maldita! Começou Flynn. Eu vou. Interrompeu Sigrid, cerrando os punhos ao lado do corpo. Todos se viraram para a herdeira Fendir e Ethan fez uma careta, o mais puro retrato de angústia. Tarion notou aquela dor e desejou nunca ter nascido. Suas escolhas haviam levado todos até ali. As merdas que ele fizera. Ah, que bom! Parece que esta pode ser a última noite em Midgard. Talvez fosse melhor dar uma melhoradinha no seu guarda-roupa, no fim das contas. Bryce encarou a linda fêmea de feições rígidas que poderia rivalizar contra a corça em maldade e beleza. Teia. As próximas palavras de Silene serviram apenas para confirmar o quanto a antiga rainha férica e a corça eram parecidas. Mas minha mãe, Teia, aproveitou o tempo que serviu os Daglan para aprender tudo o que podia sobre seus instrumentos de conquista. Os tesouros nefastos, como chamávamos em segredo, a máscara, a harpa, a coroa e o chifre. Pelo canto do olho, Bryce percebeu que Nesta observava após ouvir a última palavra. O chifre era irmão da máscara, da harpa, que Nesta mencionara, tinha vindo daqui. E pior, fazia parte de algum arsenal mortal dos Asteri. E Teia. O entalhe no túnel que exibia a rainha coroada e mascarada, Teia, surgiu na mente de Bryce. Ela segurava 2 instrumentos, um chifre e uma harpa. Os Daglan sempre discordavam quanto a quem deveria controlar o tesouro. Então, na maioria das vezes, o tesouro não era utilizado. Foi o que causou a queda deles. Era para isso, então? Era para isso que foram enviadas para aquele mundo? Para saber mais sobre o tesouro, que poderia talvez destruir os Asteri? Mas Bryce só podia observar, enquanto a visão mostrava as mãos de Teia arrancando os objetos dos pedestais pretos, levando-os para longe das montanhas subterrâneas, onde eram mantidos usados nas cavernas em forma de arco, para se mover depressa pela terra. Cavernas como aquela, capazes de transportar pessoas por grandes distâncias em questão de horas ou em um instante. A neve cobriu a imagem e então Teia estava no topo de uma montanha, um monólito preto erguendo-se atrás dela. Ramiel. Sussurrou Azriel atrás delas, além das proteções. Teia abraçava um macho bonito de ombros largos em meio à tempestade de neve. Minha mãe e meu pai, Fion, mantiveram seu amor em segredo ao longo dos anos, sabendo que os Daglan adorariam separá-los se soubessem do caso deles. Mas os dois conseguiam se encontrar em segredo e planejar a insurreição. Fion, murmurou Azriel, admiração em sua voz. Era o seu ancestral. Nesta tirou os olhos da visão e fitou Azriel, franzindo as sobrancelhas. Você deveria entrar de uma vez, murmurou e apontou. A chama prateada ondulava em linha reta, lançando-se em direção a Azriel. E então, ele não recuou, só fechou as asas com força enquanto jatos de fumaça subiam do chão. Um caminho em meio às proteções. Os feitiços brilharam contra as chamas, como se tentassem aproximar das estrelas que havia criado, mas o poder de Nesta os mantinha longe. Azriel inclinou a cabeça para Nesta, enquanto atravessava a passagem estreita ladeada por chamas prateadas, sem um pingo de medo em seu lindo rosto. Nesta só cessou seu poder quando Azriel passou, as proteções voltando ao lugar em um movimento bruxuleante, como uma onda varrendo a costa. Bryce apontou para o holograma, para o macho férico de cabelos dourados. Quem é ele? Perguntou baixinho. Nunca ouviu qualquer menção a Fion nas histórias e lendas de Midgard. O primeiro e último grão-rei destas terras. Azriel sussurrou. Mas antes que Bryce pudesse pensar mais a respeito, Silene continuou. Mas minha mãe e meu pai sabiam que precisavam de mais das valiosas de todas as armas dos Daglan. Bryce ficou tensa. Essa tinha que ser a arma que dera a eles a vantagem. A neve ao redor de Ramiel se dissipou, revelando um enorme vaso de ferro na base do monólito. Mesmo através da visão, sua presença ecoava para o mundo, algo pesado e sinistro. O caldeirão, disse Nesta, a voz impregnada de pavor. Então,
Não era arma útil. Bryce se preparou quando Silene continuava. O caldeirão era do nosso mundo, nossa herança. Mas ao chegar aqui, os Daglan o capturaram e usaram seus poderes para distorcê-lo, para transformá-lo em algo mais letal, não mais uma ferramenta de criação, mas de destruição. E os horrores provenientes, esses também seriam aproveitados pelos meus pais. Outra lembrança surgiu, Fion puxando uma longa lâmina do caldeirão, pingando água. Uma lâmina escura, cujo metal escuro absorvia qualquer traço de luz ao seu redor. Os joelhos de Bryce enfraqueceram. Aster. As duas outras figuras estavam ali, veladas pela neve espessa, mas Bryce mal teve tempo de pensar nelas antes que a narração de Silene recomeçasse. Eles lutaram contra os Daglan e venceram, continuou ela. Os destruíram usando as armas dos próprios Daglan contra eles. Mas meus pais não pensavam em aprender os outros segredos dos Daglan. Estavam cansados demais, ansiosos demais para superar o passado. Espere, interrompeu Bryce. Como eles usaram as armas? Neste e Azriel lançaram olhares cautelosos em sua direção. Como eles usaram? Porra! E quais outros segredos? Mas Silene continuou falando a história saindo de sua boca. Meu pai se tornou o grão-rei e minha mãe sua rainha. Mas esta ilha em que você está, este lugar, minha mãe reivindicou para si. A mesma ilha onde ela um dia serviria como escravizada, tornou-se seu domínio, seu santuário. A fêmea Daglan, que a governara antes dela, a tinha escolhido por sua localização estratégica, que permitia defesa. A névoa que a mantinha oculta dos outros. E minha mãe fez o mesmo. Só que, além disso, ela me disse várias vezes que ela e seus herdeiros eram os únicos dignos de cuidar desta ilha. Nesta murmurou para Azriel. A prisão já foi território real? Bryce não se importava. Azriel não respondeu. Silene havia encoberto com Theia e Fion, usaram os tesouros e o caldeirão contra os Asteri. E por que inferno ela fora para aquele planeta que não para aprender aquilo? Mais uma vez, a memória de Silene continuou. Sem os Daglan por aqui, com o passar dos séculos, à medida em que nós nem a Terra precisávamos oferecer o tributo, nossos poderes se fortaleceram. A Terra se fortaleceu, voltou a ser como ela era antes da chegada dos Daglan, milênios antes. Também voltamos a ser o que éramos, criaturas cuja magia estava ligada a esta Terra. Assim, os poderes da Terra passaram a ser de minha mãe. Crepúsculo, anoitecer, era o que habitava o coração da ilha. Havia muito enterrado em que o poder dessa floresta e as terras erguendo-se contra isso. Era, em suas palavras, como se a ilha tivesse uma alma que agora prosperava sob seus cuidados, alimentada pela corte, que ela era aqui que ia construir. Ilhas como aquelas que tinham visto nos entalhes erguiam-se do mar exuberantes e féricas. Bryce não conseguia parar de olhar para aquela visão maravilhosa, mesmo quando Silene continuava a falar. Depois de séculos, com o útero vazio, minha mãe deu à luz a minha irmã e eu, em um período de 5 anos. A essa altura, meu pai já estava desaparecendo. Ele era séculos mais velho que minha mãe, mas Fion não considerava minha mãe uma sucessora digna. A coroa deveria ir para o descendente mais velho, disse ele, para minha irmã, Helena. De acordo com ele, era a hora de uma nova geração liderar. O que não agradou minha mãe e nem muitos dos membros de sua corte, sobretudo seu general, Pélias. Ele concordava com minha mãe que Helena era jovem demais para herdar o trono de meu pai. Mas minha mãe ainda estava no auge. Ainda era cheia de poder e era evidente que havia sido abençoada pelos próprios deuses, já que tivera filhas aptas a uma longa espera. Então, foi exatamente como antigamente. Aqueles que estavam atrás do trono se uniram para uma revolução. A imagem mudou para uma espécie de brejo, um pântano. Fion cavalgava pelas relvas e ilhas com um arco em punho, enquanto desviava das árvores que floresciam. Meus pais costumavam caçar no vasto pedaço de terra que os Daglan mantinham como seu parque de caça particular, onde criavam monstros terríveis para servirem como presas dignas. Foi ali que ele encontrou a morte. Uma criatura pálida, de cabelos escuros, que poderia ser parente da Nock, na geladeira de Jezba, agarrou Fion, amarrando e amordaçando para que as profundezas escuras do pântano. O outrora orgulhoso rei gritando enquanto afundava. O horror fez Bryce ficar paralisada no lugar. Theia e Pélias estavam à beira da água,
com expressões impassíveis. As pétalas começaram a cair das árvores, as folhas acompanhavam, os pássaros levantaram voo, como se o inverno de repente fosse se apoderar do pântano, como se a terra viesse morrido com seu rei. A Aster surgiu no centro do lago, brilhando na luz cinzenta. Um segundo depois, uma mão escamosa ergueu uma faca, a reveladora da verdade. Restos ou um presente da criatura. Bryce conjecturava enquanto brilhava na luz acinzentada pingando na água. Tanto faz, diante de uma tamanha traição e brutalidade, quem se portava? Meu pai nunca demonstrou generosidade alguma. Manteve Gwydion por muito tempo e nunca ofereceu à minha mãe. A adaga, que pertencera ao seu querido amigo morto durante a guerra, ficava pendurada na cintura dele, sem uso, mas não por muito tempo. Té estendeu a mão na direção da água e as lâminas oferecidas, e com as asas fantasmas, a espada e a faca voaram até ela, convocadas para sua mão. A luz estelar brilhou em Teia quando ela pegou a espada e a faca no ar, as lâminas reluzindo com sua própria luz estelar. Minha mãe voltou naquele dia apenas com Pélias e as lâminas de meu pai. Como tinham sido feitas com a ajuda dela, respondiam ao chamado em seu sangue, ao poder dela. Bryce conhecia esse chamado. Estavam ouvindo desde que chegara àquele mundo, um arrepio percorreu sua espinha. E então ela pegou os tesouros para si. Té estava sentada no trono, a harpa e o chifre ao seu lado, e a máscara no colo e a coroa no topo de sua cabeça. O poder irrestrito e ilimitado estava naquele trono. Bryce quase não conseguia respirar. Teia, de quem Aidas falara tão bem, era uma tirana assassina. Como em resposta, Silene disse: nosso povo se curvou. Que outra opção eles tinham diante de tal poder? E por um curto período ela governou. Não saberia dizer se os anos foram bons para o meu povo, mas não houve guerra. Ao menos isso. Bryce brilhou mais para Silene do que para os outros. Ao menos isso. Minha irmã e eu crescemos. Fomos educadas pela nossa mãe, que sempre nos lembrava de que, ainda que Daglan tivessem sido derrotados, o mal continuava vivo. O mal espreitava sob os pés, sempre esperando para nos devorar. Acredito que tenha dito isso para nos manter honestas e leais, de certo, mais do que ela jamais fora. No entanto, à medida em que envelhecemos e crescemos com nossos poderes, ficou nítido que apenas uma de nós poderia herdar o trono. Eu amava Helena mais do que tudo. Se quisesse o trono, ela o teria. Mas o interesse dela era tão pouco quanto o meu. Não era suficiente para minha mãe possuir tudo o que ela sempre quis. Nunca foi suficiente. Ai, típico da mãe egocêntrica, murmurou Bryce. Minha mãe se lembrou da conversa dos Daglan de terem mencionado outros mundos, lugares que tinham conquistado. E com 2 filhas e um trono, apenas mundos inteiros serviriam para nós, para o legado dela. Bryce balançou a cabeça de novo. Sabia onde aquilo chegaria. Lembrando-se dos ensinamentos de sua antiga senhora, minha mãe sabia que poderia manejar o chifre e a harpa para abrir uma porta, para levar os féricos para novos patamares, novas riquezas e novos prestígios. Bryce revirou os olhos, os mesmos governantes féricos corruptos e delirantes da milênios de distância. No entanto, quando ela anunciou a sua visão à corte, muitos foram contra. Tinham acabado de derrubar seus conquistadores e agora se tornariam conquistadores também? Exigiam que ela fechasse a porta e esquecesse essa insanidade. Mas ela não deixou de dissuadir. Havia féricos o suficiente em suas terras junto a alguns portadores de fogo sul que apoiavam a ideia. Marcadores que salivavam ao pensar em riquezas inexploradas de outros mundos, e então ela reuniu uma equipe. Pélias a instruiu onde focar suas intenções. Usando mapas estelares antigos e com anotações dos seus ex-mestres, escolheu um mundo para eles. O estômago de Bryce se revirou. Os Asteri deveriam ter mantido arquivos e registro destes mundos também. Exatamente como o quarto em que Bryce encontrou no palácio, cheio de anotações sobre os planetas conquistados. Crepúsculo. Eles nomearam Sala como se todos os mundos mencionados lá dentro, aquele mundo continuasse sendo o foco deles, aquele lugar. Pélias disse a ela que era um mundo que os Daglan cobiçavam havia muito tempo, mas não tiveram chance de conquistar. Um mundo vazio, porém abundante. Ela não tinha como saber que Pélias havia passado nossa era de paz, aprendendo antigas magias de invocação e vasculhando o cosmos em busca do que restava dos Daglan em outros mundos.
Fico imaginando o que queria com eles. Talvez soubesse que para arrancar o tesouro de Teia e tomar o poder para si mesmo, precisava de alguém mais poderoso do que ele. Ai, seu idiota! Soltou Bryce ao ver a imagem de Pélias e Teia pairando sobre uma mesa cheia de mapas estelares. Vocês dois idiotas de merda! E depois de toda essa busca, alguém finalmente respondeu. Um Daglan, que usava seu exército de místicos para vasculhar galáxias em busca do nosso mundo. O Daglan prometeu todas as recompensas a Pélias, se ao menos conseguisse convencer minha mãe naquele instante a usar os tesouros nefastos para abrir um portal para o mundo que indicava. Um passo ao lado dela, Nessa estalou a língua para o desgosto. Minha mãe não questionou quando Pélias, seu conspirador e aliado, disse que ela deveria usar o chifre e a harpa para abrir uma porta para este mundo. Ela não questionou como e por que ele sabia que esta ilha, nossa casa e coberta pela névoa, era o melhor lugar para fazer isso. Ela só reuniu o nosso povo, todos aqueles dispostos a conquistar e colonizar, e abriu a porta. Em uma câmara, se esta estrela de 8 pontas no chão servisse de indicação, embora os entalhos celestiais ainda não tivessem sido feitos, ao lado dos féricos ruivos que se pareciam alarmantemente com o pai de Bryce, apareceram Helena e Silene, crescidas e lindas, ainda mais jovens, desengonçadas. Adolescentes. No centro da câmara, um portão se abrira para a terra verde ensolarada, e ali, parado entre uma vegetação, esperando por eles. Ah, merda! Rigelos! A boca de Bryce secou. O adolescente férico, que não parecia mais velho do que Helena e Silene, sorriu para Teia, levantou a mão em sua saudação. Minha mãe não reconheceu o inimigo com expressão tão amigável que chamava ela e os outros através do portal. Se tinha hesitado ao descobrir que o mundo vazio que lhe fora prometido estava, na verdade, povoado, ficou tranquila quando os estranhos alegaram ser féricos também. Há muitos separados do nosso mundo pelos Daglan, a quem também alegaram ter derrotado. Diziam ter esperado todo aquele tempo para reunir o nosso povo. Com algumas palavras do Daglan, as dúvidas de minha mãe se dissiparam e nosso êxito para Midgard começou. Longas filas de férico atravessaram a câmara pelo portal, adentrando Midgard. A náusea tomou conta de Bryce. Ela abriu a porta da frente para os Asteri. Trouxe os tesouros direto para eles. Idiota. Nesta rosnou para a imagem. Idiota sedenta de poder. Mas se Teia abriu a porta para este reino, se ela tinha o chifre e a harpa, por que os Asteri não agarraram ambos logo de cara? Eles queriam este mundo, queriam tesouro, e Teia praticamente entregou os dois em uma bandeja para eles. Os Asteri eram espertos demais, perversos demais, para terem esquecido disso, e então era provável que tivesse um plano em vista. Pela graça da mãe, ela estava tão paranoica com qualquer novos aliados ou companheiros que escondeu o chifre e a harpa. Ela criou um bolso do nada, pelo que me contou, e os escondeu ali. Apenas ela tinha acesso ao bolso de nada. Apenas ela poderia recuperar o chifre e a harpa de suas profundezas. Mas ela não sabia que Pélias já havia contado aos Daglan sobre a existência desses artefatos. Ela não tinha ideia de que a deixaram viva, mesmo que por pouco tempo, só para descobrir onde ela os havia escondido. Para que Pélias, sob o comando deles, pudessem arrancar essa informação dela. Ela também não fazia ideia de que o portão que a deixara aberto para o nosso mundo natal, os Daglan também estavam esperando por isso. Havia muito, muito tempo. Mas eles foram pacientes, contentes em permitir que mais e mais forças de Teia entrassem em nosso mundo, deixando o mundo dela indefeso. Contentes em esperar para ganhar a confiança dela, para que pudesse entregar o chifre e a harpa. Era uma armadilha que duraria meses ou anos. Obter os instrumentos de poder de Teia, marchar até o nosso mundo natal e reivindicá-lo. Era uma armadilha longa e elegante, a ser acionada no momento perfeito. E, distraídos pela beleza do nosso novo mundo, não paramos para pensar que tudo estava fácil demais, simples demais. Midgard era uma terra de abundância, de verde, de luz e beleza, muito parecida com a das nossas próprias terras, com uma enorme exceção. A lembrança se estendeu até a vista a partir de um penhasco de uma planície distante cheia de criaturas, algumas aladas, outras não. Não fomos os únicos seres que foram para aquele mundo de nova esperança, de reivindicá-lo. Descobríamos tarde demais que outros povos foram atraídos pelos Daglan sob disfarces igualmente amigáveis, e que eles também vieram armados e prontos para lutar por essas terras.
Mas antes que o conflito pudesse eclodir entre todos nós, descobrimos que Midgard já estava ocupada. Teias, Pélia e Helena e Silene atrás deles, 10 guerreiros os seguindo, estavam no topo do penhasco observando a terra verdejante e enorme, aquela cidade murada no horizonte. Bryce não conseguia respirar. Passara anos trabalhando com a companhia dos livros perdidos de Partos, sabendo que uma grande civilização humana havia florescido dentro dos seus muros. Mas aqui, diante dela, estava a prova de que essa grandeza, da habilidade humana que existia em Midgard, que foi extirpada por completo. Ela se preparou sabendo que viria a seguir odiando. Em Midgard, encontramos cidades esculpidas por mãos humanas. Era um mundo habitado sobretudo por humanos e algumas poucas criaturas incomuns que se mantinham isoladas. Era uma página em branco no que diz respeito aos mundos, com pouca magia nativa para combater o poder dos Dagla. Ah, vai se fuder, Bryce sussurrou, nesta grunhiu em acordo. Página em branco é o caralho. Bryce cerrou os punhos com tanta raiva familiar e latente crescendo sob sua pele. No entanto, os humanos não ficaram satisfeitos com a nota chegada. Uma legião de humanos armados alinhava-se no exterior de uma cidade murada construída em pedra clara. Bryce não queria assistir, mas não conseguia desviar os olhos da visão. Minha mãe já havia lidado com revoltas humanas antes. Ela sabia o que fazer. Humanos jaziam massacrados, a areia deles banhada em sangue. Bryce tremia a mandíbula cerrada com tanta força que doía. Tantos mortos, soldados, civis, adultos. Ai, deuses, ela não suportaria ver os corpos pequenos. Azriel xingou baixinho uma torrente de palavrões. A respiração de Nesta estava pesada. Mesmo assim, Silene continuou falando com voz inabalável, como se a lembrança do impiedoso derramamento de sangue a não perturbasse nem um pouco. Fomos de cidade em cidade, tomando terras como desejávamos, escravizando os humanos para que construíssem para nós. Mas alguns humanos resistiram. Suas cidades e estados, se unindo contra nós, féricos, já tinham nos unido para combater os mestres. Bryce não se deixou ter esperanças diante das legiões de pessoas enfileiradas, com armaduras de bronze nem com tropas alinhadas contra o brilhante exército férico. Sabia como essa história ia particularmente terminar. Sabia que aquilo seria apagado da história oficial. Mas será que Aida sabia o que Teia, o que Helena, Silene e os outros féricos tinham feito? Ele deveria saber, afinal ele amava Teia. E ainda assim, teve a porra da coragem de falar dela como se não fosse uma assassina de merda, de insinuar que Bryce ter a luz dela era algo bom. Aquela estrela no peito dela era a luz de uma carniceira, sua ancestral. Fora enviada até ali para aprender isso? Que não era herdeira de uma corajosa salvadora, mas descendente de uma linhagem moralmente corrupta? Não importava se era o que a estrela queria que ela aprendesse ou não, agora que sabia, não teria como esquecer. Nunca haveria qualquer reparação pelo que os ancestrais fizeram. Pensar naquilo era como ter uma faca cravada no seu peito. E Bryce poderia ter ido embora naquele instante, mandado a memória de Silene se fuder com sua aula de história. Mas e se essa história insuportável oferecesse alguma dica de como salvar o mundo de Midgard? Então, Bryce continuou ouvindo. Fim do capítulo 19. Meus leitores do céu, que reviravolta foi essa? Gente, eu não tô conseguindo parar. Eu dou essa pausa na leitura e quando eu volto ansiosa por informação, ansiosa por detalhes, ansiosa por saber como que tá indo tudo. E, gente, eu tô muito feliz. A gente passou dos 200 inscritos. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por ficarem comigo até agora. Eu tô radiante. Vocês nem imaginam o tanto que eu tô feliz. E mesmo sendo uma leitora tão displicente nesses últimos dias com vocês, eu sei que é meio chato vocês saberem um pouco da minha vida, mas eu gosto de compartilhar. Eu tô em semana de prova. E, na verdade, eu tô com 2 semanas de prova e foi um pouco complicado pra mim. Mas eu prometo que eu vou voltar já com mais leitura, porque eu tô super ansiosa. E eu não vou deixar vocês na mão por tanto tempo assim, tá? Então, até já!